Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tempo à frente procuro encontrar um lugar onde o veja, numa árvore ao céu me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas você não engano. Sou um publicano, se destituir a quem pagarei com justeza 4 vezes mais e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim pequenos, os sicômoros galgar e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar
a escamável e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Filho, não consegui lá porque... Beth. Bom, gente, tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. O Recanto de Paz está mais uma vez aqui no ar para lhes cumprimentar, para lhes acolher. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. A Beth está tentando acessar, assim que ela conseguir, a gente coloca ela no ar. Inclusive, vou aproveitar que a gente está usando o computador e deixa eu dar um recadinho para ela aqui, enquanto a gente... acho que ela vai conseguir agora. Peraí, eu já ia chamar ela aqui no WhatsApp, mas vamos ver se ela vai conseguir acessar. Deu certo? Está entrando. Vamos lá. Sabe que a minha internet estava instável. A Beth acaba de entrar. A Beth acabou de entrar e está se posicionando. Acho que deve ter ido buscar recurso do filhinho dela, que é o suporte técnico, né? Deve ter ido buscar o recurso do filho dela, que é o suporte técnico. Antes que a gente coloque ela na tela de novo, ela tá nos ouvindo, mas antes que a gente traga ela novamente para a tela, deixa eu dar aqui alguns recadinhos. A gente está agendando alguns outros palestrantes para a semana que vem. Tá bom? A gente já tem aí agenda com o Manolo, que eu sei que todo mundo gosta. A gente tem com o Luciano, que fez duas participações aqui no Evangelho no Ar, e parece que o pessoal gostou bastante também. A Beth está com a gente hoje, e tem outras pessoas aí. Tem um amigo lá, o Ricardo, lá do Emmanuel, também, que está se prontificando a estar com a gente aí em uma das oportunidades na semana que vem. Deixa eu ver se a Beth já tá bem posicionada. Vou tentar colocar ela na tela novamente. Vamos ver se agora vai funcionar. Me parece que o problema dela é a internet, que caiu de novo. Caiu de novo. E aí a gente tem que engolir vitrola. Ainda bem que eu tenho café aqui para poder me dar um tempinho a mais. Acho que ela está tentando. Lá, vamos dar um tempinho para ela. Ela propôs falar com a gente hoje sobre um tema que é muito interessante. A Beth, que vai conversar com a gente hoje, se tudo der certo, se não der, a gente improvisa, aqui a gente vai continuar no nosso estudo. Ela tem uma formação lá na juventude dela, ela já passou dos 30, mas quando ela era mais nova, ela fez uma faculdade de biologia, trabalhou bastante tempo no Banco do Brasil, depois de se aposentar, foi estudar psicologia, e tendo feito psicologia, ela tem alguns conteúdos que ela abraça com mais calor, e ela acaba trazendo eles para a doutrina espírita. E a proposta hoje, se a gente conseguir colocar ela no ar, é que ela fale sobre a pirâmide de Maslow, né? Muita gente conhece, deixa eu ver se eu acho aqui, ela deve estar em algum lugar aqui no nosso... Eu estou procurando a imagem para mostrar para vocês, tá, gente? Eu estou com essa imagem em algum lugar. Ah, ela não está aqui. Ela está nos meus documentos. Muita gente conhece porque essa imagem da pirâmide de Maslow, ela de fato é bastante estudada em psicologia e sociologia. Ela está tentando ainda, vamos ver se a gente dá sorte de conseguir trazer ela para a tela. Ela conecta, mas não fica com a gente. É essa imagenzinha da pirâmide de Maslow. Deixa eu ampliar ela um pouquinho para vocês verem. Vocês vão ver uma pirâmide aí em 5 níveis. E vocês vão poder observar que na base da pirâmide estão as necessidades básicas. Sobe um degrauzinho na pirâmide, segurança, depois necessidades sociais. No quarto nível, em laranja para vermelho, autoestima, ou estima, na verdade. A gente fala autoestima, mas o Maslow, Abraham Maslow, ele a definiu como estima, não necessariamente autoestima, mas aquilo que a gente estima, aquilo que a gente gosta.
e um quinto nível que é o das realizações sociais. Eu acho que agora a Beth vai conseguir. Deixa eu tirar essa imagenzinha aqui para não atrapalhá-la. Onde é que eu tiro? Porque eu também não manjo muito dessas ferramentas maravilhosas. Beth, dá um oi para a gente primeiro, para a gente Oi, saber se estamos te ouvindo. Tá boa todo mundo noite. ouvindo, né? Estão chegando aí? Legal, deu certo. Deu certo Então, e com a vantagem. 8 horas e 6 minutos, ainda dá tempo, tá tudo bem. Fica tranquila. eu ia gravar pelo computador, mas o computador não liberou o StreamYard. Aí eu improvisei o celular. Posso começar? Fez bem, dá-me só um minutinho. Primeiro eu quero dizer para você, Beth, que fique tranquila. Eu sei que ficar mexendo com essas coisas novas pode deixar a gente um pouco desconfortável. Não fique desconfortável, fique tranquila, porque o mais importante é o que você vai dizer para a gente. Então fique em paz para não atrapalhar aí, não se atrapalhar aí como eu costumo fazer quando eu me perco nas tecnologias, tá bom? Gente, como eu estava falando, então a gente tem a alegria de receber hoje a Beth, né? Ela é do conselho, era do finado conselho, né? Chamava-se conselho até o ano passado, se transformou em USE, União das Sociedades Espíritas de São Bernardo do Campo e região. Ela, junto com a Denise e com a Priscila, que esteve conosco na semana passada, Priscila Diniz, ela cuida do agendamento, da programação, do processo de divulgação doutrinária através das palestras, né? Então, ela tem aí um assunto muito interessante para conversar com a gente hoje. Eu deixo vocês com a Beth, como disse minha mamãe agora, que vai aparecer aí na telinha do seu celular. Boa noite, Beth, seja muito bem-vinda. Acho que essa fala é de todos nós. Eu vou sair da tela e a partir de agora você fique à vontade. Se precisar de ajuda, eu continuo aqui te ouvindo, vou ficar assistindo Tá. como telespectador. Se você precisar de ajuda, você grita que eu subo, tá bom? Beijão, Eu bom trabalho. não vou, olha, não vou conseguir ver o chat, porque aqui no computador dava, mas aqui não sei. Não Para se não ficar preocupa, mexendo, não, tá? não se Tá? preocupa, não precisa olhar. Depois você me interrompe, tá? Qualquer coisa você me Quando interrompe. tiver alguma pergunta, eu coloco na tela, você vai ver, mas eu vou deixar as Ah, perguntas para o final, porque aí eu subo, fico legal. junto contigo na tela e verbalizo para você. Fica mais fácil. Tá bom, Tá bom? tá bom. E, gente, façam perguntas, tá bom? O tema é envolvente, o tema é interessante. Façam perguntas. No final eu vou trazer para a tela. Beijos. Bom, é uma alegria estar aqui. Eu agradeço aí a presença de todos, mas hoje eu gostaria de contar a minha história. Gostaria de contar a história do Fredson, gostaria de contar a história de todos vocês que estão aqui nos ouvindo, gostaria de contar a história daqueles que não estão aqui nos ouvindo, e também, Nathalie, Fernando, a história de vocês também. Há bilhões de anos, Deus nos criou. Ele nos criou simples, ignorantes, como princípio inteligente, e nós fomos estagiando nos vários reinos da natureza, o reino mineral, vegetal, animal. Quando nós chegamos no reino animal, nós passamos pela fieira das espécies, ao longo da evolução das espécies. Então, nós já fomos seres unicelulares, já fomos moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, aves, até os primatas, e agora nós estamos nessa condição de Homo sapiens sapiens. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no magnífico livro Evolução em Dois Mundos, nos fala: é assim que, dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior. E lá no Livro dos Espíritos, questão 540, os espíritos codificadores da doutrina escrevem: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele, o arcanjo, começou pelo átomo. Então, na fieira do reino animal,
cada espécie passou por várias necessidades. Eles precisaram comer, precisaram descansar, dormir, procriar, buscaram abrigos em tocas, em ninhos, algumas espécies viveram em bandos, há algumas espécies cujo acasalamento se dá por toda a existência terrena. No caso dos animais domésticos ou domesticados, os selvagens que foram domesticados, eles necessitam de amor, de carinho, de afeto, de aconchego. E por isso que a gente vai falar da pirâmide de Maslow. Nós vamos fazer, né, um paralelo com a pirâmide da hierarquia das necessidades. Harold Maslow, ele foi um psicólogo humanista que viveu nos Estados Unidos, e em 1954 ele elaborou a teoria da motivação humana. Dentro dessa teoria, ele trouxe o conceito de pirâmide da hierarquia das necessidades. É muito usada em várias áreas de humanidades. Na psicologia, no coaching, em RH, na administração, em marketing, é muito útil. Vamos usar ela. Aqui acho que muita gente já ouviu falar, mas de repente tem aquele que está tendo um primeiro contato. Vamos imaginar uma pirâmide e nós a dividimos em 5 degraus, 5 níveis. O degrau inferior da base representa as nossas necessidades fisiológicas. A gente precisa de alimento, de sono, precisa de sexo, precisa de equilibrar o nosso organismo, é a homeostase. Acima dessa faixa das necessidades fisiológicas, logo a segunda faixa é a da segurança. Então, nós precisamos de proteção, nós precisamos de moradia, precisamos de emprego, precisamos das leis da sociedade para a nossa proteção, para que possamos conviver de uma forma harmoniosa. Essa é a faixa da segurança. Então, essas duas primeiras faixas, elas representam a nossa sobrevivência imediata, são as necessidades básicas. Na terceira faixa, nós entramos na faixa dos relacionamentos, que nós temos necessidade de pertencimento, de pertencer a famílias, a grupos, nós necessitamos ter amigos, o nível dos relacionamentos. Acima aí um verdinho água, né, um berilo, nós entramos na faixa de estima, tanto a estima do próximo para conosco, como a estima de nós para nós mesmos. Nós necessitamos de reconhecimento. Então, essas duas faixas aí, a amarelinha e a verdinha meio azulada, que é a faixa dos relacionamentos e da estima, são necessidades psicológicas. E lá na pontinha, né, um azul meio acinzentado, representa as nossas necessidades de evolução, de desenvolvimento de potenciais. Então, é o nível da realização pessoal. Então, o que diz Maslow? Que quando nós atingimos uma faixa, só quando nós preenchemos as necessidades de uma determinada faixa, pode ser um preenchimento total ou parcial, só assim é que nós conseguimos avançar para o próximo nível. As necessidades são, então, saciadas de maneira hierárquica, de baixo para cima. Então, por exemplo, eu estou com sede, uma sede assim terrível, ou então eu estou com muita vontade de ir no banheiro, a minha bexiga está estourando. Dá para eu estudar, dá para eu pensar em projetos, fazer projetos sociais. Não, eu tenho uma necessidade imediata de reequilibrar o meu organismo, de buscar a homeostase.
Então, essa primeira aí, faixinha fisiológica, e a necessidade fisiológica, ela nasce conosco, e é mais fácil de saciar, entre todas é a mais fácil. No entanto, se elas não forem supridas, nós ficaremos doentes, nós sentiremos dor, desconforto. Só que o nosso organismo ele é muito sábio. Quando nós estamos saciados, ele já, né, fala, não, agora basta. Mas existem também distúrbios psíquicos. Por exemplo, no caso da bulimia, a pessoa come, 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 aí ela se sente culpada, põe o dedo na garganta e vomita. Ou o oposto, no caso da anorexia, a pessoa está magérrima, está com 35 quilos, mas ela se olha no espelho e se acha imensa. E ela, então, deixa de comer, e há casos, inclusive, né, de morte. Quando essas necessidades básicas estão saciadas, é que a gente consegue avançar para a busca de satisfazer as necessidades do nível seguinte. É tipo assim um videogame, a gente vai passando de fase e as fases vão ficando cada vez mais complexas, né? Então, no caso da necessidade de segurança, nós estamos aqui na Terra, encarnados, vivemos no mundo da matéria, esse corpo é material, isso tudo nós precisamos para a nossa própria sobrevivência. Mas existem também os exageros, as pessoas extremamente egoístas, avarentas, gananciosas, quando nada lhes satisfaz. Elas querem sempre cada vez mais e mais e mais. Então, elas ficam estacionadas nesse segundo degrau. Não, ficam tão preocupadas em ter, acumular cada vez mais, que não cuidam do seu próprio bem-estar, não buscam relacionamentos, não cuidam da família. E, inclusive, a gente já leu em obras mediúnicas de espíritos que, quando desencarnaram, ficaram tão apegados aos seus tesouros materiais aqui da Terra e ficaram presos a eles. Immanuel Kant, ele é um filósofo, assim, um dos mais renomados, ele viveu no século XVIII, e ele escreveu: dê a um homem tudo o que ele deseja, e ele, apesar disso, naquele mesmo momento, sentirá que esse tudo não é tudo. Mas, tirando esses exageros, esse é um vício exagerado, essa ganância, esse apego, existem carências reais. Então, por exemplo, nas classes mais desfavorecidas, infelizmente, há crianças que passam fome, fome de comida. Então, elas choram, esperneiam, mas não adiantou, a comida não veio. Aí chega um momento que a natureza é sábia, elas param de gastar energia, elas ficam quietinhas, entram num estado de inanição. Agora, nas classes sociais mais favorecidas, há crianças que passam fome de afeto. É triste, né? E são eles os motivos. Pais que têm que trabalhar muito para sustentar a família, ou famílias muito desestruturadas, brigas imensas, diárias, ou pais que também são muito carentes, existem muitos motivos. Então, a criança, ela chora, ela reclama, ela adoece, mas ela não recebe carinho, nada disso funcionou. Então, chega um momento que ela desiste de chamar a atenção, porque ela não quer mais continuar sendo rejeitada. A dor é muito grande. E aí, o que acontece com essas pessoas? Dois caminhos. Há aqueles que, quando adolescentes, adultos, se tornam delinquentes, rebeldes, a psicologia explica isso. Eles não tiveram o que achavam que lhes era direito, e aí, quando chegam nessa fase da adolescência em diante, eles querem tomar a força. Isso é o que a psicologia explica. Mas esses são os que se tornaram rebeldes. Mas existem também aqueles que se tornam retraídos, porque eles se tornaram inseguros, eles não receberam essa proteção.
esse amparo. E aí eles acabam não confiando em ninguém e não conseguem sair desse segundo nível, que é o nível da segurança, ele não foi trabalhado, e partir para os relacionamentos. Então, são pessoas que têm medo de buscar, fazer amizades, não confiam nas pessoas, não se acham capazes, ou então elas têm medo de buscar novos empregos, não confiam em si mesmas, ou então não constroem relacionamentos sérios. Mas vamos dizer, então elas se estacionaram por falta de segurança íntima. Mas se a pessoa, ela se tornou segura, ela teve todo esse amparo, né, do seu desenvolvimento, e aí nós devemos, assim, pensar que nada é injusto. Essas crianças que passam por essa situação, elas estão colhendo a forma como viveram em vidas passadas. Aí, caiu o celular. A Joana de Ângeles, ela diz assim, essas pessoas ainda têm a chance de, ao longo de suas vidas, buscarem o alto amor. Então, se elas se tornaram seguras, elas vão para o terceiro nível, o nível do relacionamento, e aí elas conseguem convivência saudável, elas conseguem desenvolver suas habilidades sociais. A habilidade social é algo assim que está muito em moda dentro da psicologia. Faz umas décadas para cá que esse assunto vem sendo estudado nas escolas, nas empresas. Então, são muitas habilidades sociais necessárias para que possamos conviver bem com o próximo. Então, empatia. Empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro, nós olharmos o mundo como ele vê, sentir o que ele sente, não colocar a nossa própria opinião, buscar entendê-lo. Assertividade. Assertividade é nós respeitarmos os nossos direitos, os nossos limites, e respeitarmos os direitos e limites do próximo. Então, por exemplo, uma pessoa que é assertiva, ela fala assim, olha, não tenho condições para isso, você me desculpa. Não, isso eu não posso, não concordo. Agora, se a pessoa não tem uma segurança interior, ou ela se torna agressiva, ela quer que as pessoas ajam conforme ela decide, então ela pula no pescoço do outro, tem que ser desse jeito, ou elas se tornam submissas, são os dois extremos, né? A submissão e a agressividade, mas o caminho do meio, o equilíbrio, é a assertividade. Paulo de Tarso, seja o seu falar sim, sim, não, não. Jesus, aí eu lembro das palestras do Fredson, que são, assim, espetaculares, quando ele fala de Jesus. Jesus, quando no seu último dia, antes, né, quando ele estava sendo julgado em frente a Pôncio Pilatos, todo judiado, né, foi torturado. Então, o Pôncio Pilatos acontece. Um soldado bate no rosto dele, achando que Jesus foi desrespeitoso para com o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. O que Jesus faz? Jesus pensa, não, eu não vou mais falar nada, senão eu vou continuar apanhando. Ele não foi submisso. Ou então ele ficou tão fora de si que ele começou a gritar com o soldado, ele se defendeu. Não, Jesus não foi agressivo, ele foi assertivo. A gente lê lá no Evangelho, Jesus fala assim, se eu lhe disse algo errado, me mostra onde eu errei. Mas se eu não falei nada errado, por que você me bateu? A gente não sabe se os soldados, se Pôncio Pilatos tiveram percepção, evolução espiritual suficiente para entender essa
postura assertiva de Jesus, mas o ensinamento ficou. Pô, está lá no Evangelho. E nós ainda não conseguimos ser assertivos. É difícil encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, outras habilidades é o autocontrole, é a desenvoltura social. Então, a cada ambiente, nós temos que ter um tratamento diferente, uma postura diferente. Então, se eu estou numa festa, se eu estou no trabalho, se eu estou em harmonia, em cada ambiente eu me adapto. Então, essas são pessoas socialmente bem adaptadas. Esse terceiro nível de relacionamento. E aí, justamente por isso, elas conseguem avançar para o quarto nível, o nível da autoestima. Mas se elas não têm autoestima, que é o auto-amor, novamente, ou elas se transformam em pessoas serviços, elas deixam de ser autênticas, elas querem agradar o outro para serem incluídas, para serem aceitas, amadas, ou elas se tornam serviço, ou elas precisam se mostrar fortes, né? É o que acontece hoje no mundo em geral. Vivemos esse mundo de aparências, nesse mundo em que o que importa é a fama, é a celebridade. Então, buscamos ostentar aquilo que não somos, é o mundo do espetáculo, colocamos uma máscara de felicidade, né? Nós somos felizes 24 horas por dia. É só olhar as postagens do Facebook. Aí eu trouxe aqui um trecho de um texto de Fernando Pessoa, o grande poeta Fernando Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os conhecidos têm sido campeões. Toda a gente que eu conheço, que fala com Chovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Tudo isso é falta de amor. O Bertin que é um fantástico. Ele escreveu Heróis de Verdade. Ele escreveu assim: é preciso estar muito consciente, embarcar nesse jogo de aparências e não se deixar envolver em atividades sem sentido para a sua vida. Então, essa é a nossa tarefa, a nossa própria consciência. A gente pode fazer isso perguntando-nos: quem sou, de onde vim, para onde eu vou, o que eu quero para mim? Isso é autoconhecimento. Leon Denis, um grande divulgador da doutrina espírita, ele escreveu um livro fantástico também, O Ser do Destino e da Dor. Ele diz lá: na planta, a inteligência dorme, no animal sonha, só no homem acorda. Conhece-se, possui-se. Oi, Betty. Hello, please. Eu acho que tá travando. Tá travando para vocês também, gente? Vocês que estão aí assistindo, dá um help para nós, dá um feedback, porque eu acho que a internet da Betty caiu agora. De fato, acho que a internet dela não tá funcionando. Que pena, porque a palestra está me envolvendo aqui. O som tá pipocando, diz a Bruna Simon. Seu sobrenome também igual da sua mãe, igual da Beth. Elizabeth Simon Gable. Eu não sei de onde vem o Gable, mas tô curioso. Vamos ver se ela consegue retomar para a gente poder continuar ouvindo. Porque a palestra tá bacana, vamos ver.
A Fatinha está com a gente também. Oi! Voltou? Deu um branco? Ô, Beth, o seu Wi-Fi tá Deu um ligado? branco aí? Seu Wi-Fi Perdeu tá ligado? alguma coisa? Eu te atualizo, eu te atualizo. Você tá no Wi-Fi ou no Tá o 4G? Wi-Fi. Tá travando bastante. É, No, inclu- no Wi-Fi. inclusive, Não, no inclusive 4. Não, eu estou no dados móveis. dados móveis. Será que não vale a pena ligar o 4G? Ou melhor, ligar o Wi-Fi? Porque tá travando bastante. Tenta ligar aí a função do Wi-Fi para ver se melhora o sinal. E aí eu te atualizo para te dizer onde é que você estava. Tá bom, eu vou perto do router, né? Do modem. Vou lá perto Ou do modem, modem, tá bom, roteador, você gente? escolhe o nome. Vamos ver se. Então tá bom. Vamos ver se vai melhorar. Mas leva o livro do Fernando Pessoa, que você estava lendo aí pra gente. Ah, tá bom. Então, mas o livro vocês chegaram a ouvir, não chegaram? É, Inteirinho? no comecinho já começou a travar, então você volta de lá. E aí você vai ter certeza que vai continuar de onde a gente perdeu um pouquinho. Tá bom. Mas aí eu preciso voltar, tirar do. Ó, vamos ver se melhora. Estou assim do ladinho do Wi-Fi. Já, Vamos ver se dá certo. já tô te ouvindo. Vou descer e volta lá com o texto do Fernando Pessoa. Tá bom, tá bom. Então, voltando, gente, desculpa. O Fernando Pessoa, o grande poeta, né? Ele escreveu assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Toda a gente que eu conheço e fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalho. Nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Tudo isso é falta de alto amor. O Roberto Chiniachik, ele é um psiquiatra, ele escreve livros assim muito gostosos de ler, com muitos ensinamentos. E ele escreveu: é preciso estar muito consciente para não embarcar nesse jogo de aparências e não se deixar envolver em atividades sem sentido para a sua vida. Então, essa é a nossa tarefa, é despertar e ampliar a nossa consciência. A gente pode se perguntar: quem sou? De onde vim? Para onde vou? O que quero para mim? Isso é autoconhecimento. E aí, lembrando de Leon Denis, no livro também assim fantástico, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala: na planta, a inteligência dorme, no animal sonha, só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, os animais, as pessoas dizem assim, entre aspas, né, são irracionais, ainda não conquistaram a consciência, não têm livre-arbítrio, mas eles têm necessidade. Essas necessidades que nós falamos da pirâmide de Maslow, fisiológicas, de segurança, de pertencimento, de estima, só que nós somos homo sapiens sapiens. Então, nós já temos a consciência, já temos o livre-arbítrio. A nossa evolução é nossa responsabilidade. Diferente dos animais, porque os animais têm os instintos que os protegem, que os guiam. Nós já temos a liberdade de escolhas. Olha, gente, que coisa mais fantástica, que ensinamento profundo. De Carl Gustav Jung, ele foi o pai da psicologia analítica. Ele é muito citado nos livros de Joana de Ângeles, de Hermance Dufour.
ele diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Porque o inconsciente é uma parte muito grande do nosso psiquismo. Se a gente imaginar, como diz Freud, um iceberg, aquela pontinha que está acima do nível da água é a nossa consciência. Todo o resto, mais de 90%, é inconsciente. E nós somos dominados pelo inconsciente. Por isso que nós nem sabemos por que agimos dessa ou daquela forma. E aí, como diz Jung, se o inconsciente nos dirige, nós achamos que foi o destino e vamos nos sentir vítimas. Por isso que o nosso trabalho é esse, despertar a nossa consciência. Essa inconsciência vai sendo trabalhada para se tornar consciente. Esse é o nosso trabalho, evoluir, transitar pela pirâmide de Maslow do primeiro ao quinto nível, que é o nível da consciência desperta. Mas Maslow, ele diz assim, somente 1% dos norte-americanos, na época que em 1954, que ele elaborou essa teoria, ele pesquisou milhares de pessoas nos Estados Unidos, ele morava lá, ele diz que só 1% dos americanos é que atingiram o nível 5. Atingir esse nível 5 significa buscar autoconhecimento, que saber, né, quais são nossos pontos fortes, fracos, e a partir daí fazer a nossa reforma íntima, desenvolver a nossa autossuficiência, desenvolver os valores morais, sermos autênticos. Autêntico é um alinhamento entre o sentir e o pensar, entre sentir, pensar e agir, porque às vezes a gente fala assim, eu não queria ir naquela festa, eu estou sentindo que eu não tá legal para eu ir, mas eu tenho que ir, o que os outros vão pensar? Então eu não estou sendo autêntica comigo. Mas quem já atingiu esse quinto nível, ele consegue ser autêntico. Esse alinhamento entre o sentir, o pensar e o agir. E como diz Leon Denis, possuir-se. Não é lindo? Ser autêntico é possuir-se. Maslow fala assim, autorrealização é esse impulso de elevar o nosso potencial ao máximo, buscando uma expressão genuína da nossa essência. Expressão genuína da nossa essência. Quem nós somos. Não o que os outros querem que sejamos. Não o que nós achamos que outros querem que sejamos, mas aquilo que realmente somos. É difícil, é muito difícil a gente ter essa percepção. Ainda não estamos nesse estágio de evolução. Mas quem chegou no quinto nível está bem consigo mesmo. E justamente por estar bem, já estar sentindo preenchido em todas as suas necessidades, é que ele busca promover o bem-estar das pessoas que estão próximas a ele. Ele se preocupa com questões maiores que vão além dos seus próprios interesses pessoais, que é o amar ao próximo, de forma incondicional, de forma altruísta. E essas necessidades do quinto nível, elas um dia serão saciadas? Não, né? A nossa evolução, apesar de nunca atingirmos a perfeição absoluta, chegaremos só a uma perfeição relativa, mas a nossa evolução será constante. Então, nós nunca teremos essas necessidades de evolução espiritual saciadas, porque a evolução é eterna. E aí eu gostaria de trazer um paralelo com a escala espírita que está no Livro dos Espíritos. Também é representado por uma pirâmide, são 3 ordens, cada ordem é dividida em várias classes, mas a terceira ordem representa os espíritos imperfeitos. A segunda, a intermediária, os espíritos bons. E a primeira, os espíritos puros. Então, na terceira ordem, predomina a matéria. Então, são espíritos ainda ignorantes no sentido de não serem sábios, são espíritos ainda que carregam orgulho, egoísmo,
As suas necessidades, as suas metas são obtenção de bens materiais, de prestígio, de fama, de poder. Então, essas pessoas que estão na terceira ordem, elas, na pirâmide de Maslow, transitam do primeiro ao quarto nível. A segunda ordem da escala espírita, que está explicada lá no Livro dos Espíritos, tem a predominância do espiritual sobre o material. Então, são os espíritos bons. Eles já chegaram ao quinto nível da pirâmide de Maslow, porque conseguem amar de forma incondicional, sem retribuição. Eles autoconhecem-se, eles autoamam-se, e justamente por isso conseguem amar o próximo. Jesus nos orienta, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A Joana de Ângeles nos explica. Nós não conseguimos, a Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Pereira Franco. Nós não conseguimos ainda entender que é Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec não fala quem é Deus ou o que é Deus, ele pergunta que é Deus. Então, nós não conseguimos entender que é Deus. E aí, nosso grande aprendizado é amar-nos, diz a Joana de Ângeles. Esse é o século do aprendizado do auto-amor. Porque a partir do momento que nós conseguirmos esse auto-amor, é que nós conseguiremos amar o próximo, e aí, no estágio adiante, nós amaremos a Deus. Então, amar a Deus, sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos, mas o ponto de partida é nós mesmos. Então, nós falamos da terceira ordem, da segunda ordem, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, e a primeira ordem já são os espíritos puros, não existe mais nenhuma influência da matéria, existe superioridade moral, intelectual. Essa é a nossa destinação. Chegarmos no quinto nível da pirâmide de Maslow, né, e chegarmos na primeira ordem da escala dos espíritos. Mas não importa em que nível nós estejamos, no primeiro das necessidades fisiológicas, da segurança, dos relacionamentos, da estima ou da realização pessoal, não importa em que nível nós nos situamos, nós precisamos de motivação para satisfazer as nossas necessidades. A motivação é essa força interna. A motivação é que nos permite ser persistentes, resilientes. A resiliência é um termo emprestado da física. A mola, quando a gente aperta a mola, ela volta para o ponto de origem. Ela tem resiliência. Quando ela fica gasta, ela não volta mais. Então, no caso da resiliência, quando nós passamos por dificuldades, nós nos desequilibramos, mas aí nós conseguimos voltar ao reequilíbrio. Então, essa motivação, essa força interna é que nos dá energia para sairmos da zona de conforto e enfrentar os medos. Porque a gente tem medo de sair da zona de conforto, a gente tem medo de enfrentar aquilo que a gente não sabe. O desconhecido assusta. Mas hoje, assim, esse conceito da pirâmide de Maslow sofreu uma pequena mudança, porque Maslow dizia assim, que a gente precisava preencher as nossas necessidades de acordo com essa hierarquia. Primeiro, as fisiológicas, só quando elas estão saciadas, ou parcialmente saciadas, nós vamos para a segunda. Mas hoje é fantástica a pirâmide de Maslow, mas os especialistas dizem que nós buscamos necessidades em mais de um nível. E é verdade. Digamos que eu quero comprar, agora eu estou empenhada em comprar uma casa. Então, eu quero preencher uma necessidade do segundo nível de segurança. Mas, ao mesmo tempo, eu quero me engajar num grupo religioso. Eu quero sentir essa sensação de pertencimento, que é o terceiro nível do relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, lá no meu trabalho, eu estou me empenhando para ter sucesso profissional.
Então, são as necessidades de reconhecimento do quarto nível. E, ao mesmo tempo, eu estou tentando desenvolver a minha criatividade, ser independente, autoconhecer-me, que é o nível da transcendência. Então, a pirâmide de Maslow é uma ferramenta muito valiosa para o nosso autoconhecimento. E aí nós podemos nos perguntar, com base, né, na pirâmide de Maslow, quais são as nossas necessidades mais importantes? Aí mostra em que foco, porque elas mudam conforme a época da nossa vida. No momento atual, o meu foco está em qual faixa? O que eu mais estou almejando nesse momento? E em que nível estão os nossos objetivos e quais os obstáculos que aparecem na nossa trajetória que impedem que avancemos para os níveis seguintes, que impedem a satisfação das necessidades do nível em que estamos estacionados. E a nossa motivação. Qual o tamanho da nossa motivação? Onde nós colocamos a nossa motivação? De repente, hoje, eu estou motivada, muito motivada, a estudar para fazer essa palestra, amanhã estarei muito motivada a limpar a casa. Então, as motivações também, elas vão se adequando às nossas necessidades. Conforme nós subimos na pirâmide de Maslow, as necessidades vão ficando cada vez mais complexas. Olha, por exemplo, ir na geladeira, pegar um copo de água para matar a sede é muito mais fácil do que entrar na faculdade, que é o nível de realização profissional, de sucesso na vida. Mas, e justamente por isso é que nossa motivação tem que ser cada vez maior. A motivação exigida para nós nos formarmos, entrarmos e sairmos de uma faculdade é muito maior do que a motivação de fazer a janta para matar a fome. Mas, ao mesmo tempo em que as complexidades vão ficando maiores, né, conforme subimos na pirâmide, e precisamos de motivações cada vez também maiores, as satisfações também são maiores. A gente pega o canudo da faculdade, que satisfação! Uma satisfação maior do que matar a sede. Então, pensemos nisso, nessa ferramenta. Onde estamos, o que queremos da nossa vida, que caminho queremos seguir. Evoluir é muito difícil, exige esforço, superação. Então, pensando no momento atual, um momento cheio de dificuldades, a gente precisa superar muita coisa nesse momento atual. Eu trouxe aqui uma frase do livro O Pequeno Príncipe. É maravilhoso, né? De Antoine de Saint-Exupéry. Escreve ele. Disse a flor para o pequeno príncipe: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. É isso, gente. Obrigada pela atenção, fico à disposição. Fredson? Estou aqui, Beth. Beth, se mexe um pouquinho aí para você ficar mais no centro da imagem, por favor. Acho que você está meio deslocada. Para a gente continuar te vendo. Isso. Estava perfeito quando estava sozinha. Agora em 2 fica escondidinha. Vamos lá. Tem algumas... Desculpa, eu planejei tudo tão certinho. Não, mas lá não com o computador, a iluminação. Mas... não tem problema. Não sei porque o computador e o StreamYard. Infelizmente, a quarentena não deixou a gente estar junto, né? Porque se tivesse lá se bem que você tivesse lá com a gente, o Cristiano não estaria, né, Cristiano? O Cristiano fez uns comentários aí interessantes, tem bastante gente aqui que está com a gente hoje que com certeza não estaria. Tudo é aprendizado, né, Beth? A gente não tem nada em que a gente já tenha feito todo o progresso. Mas fica tranquila, foi ótimo, gostei bastante, o pessoal está comentando.
O pessoal está Obrigada, estou comentando aqui aprendendo. também, é verdade. Beth, não tivemos perguntas, tivemos alguns comentários, mas eu queria provocar você. Posso? Claro, por favor. Queria fazer uma provocação. Na verdade, não é uma provocação, eu queria propor um minutinho a mais de fala aí. Aqui, ó, nos 5 níveis, eu fui te Sim. ouvindo e eu lembrei das minhas aulas de psicologia na faculdade, e foi uma coisa que eu perguntei para o professor, mas como o meu professor, apesar de psicólogo, era muito cartesiano, ele travou na resposta de não, é isso aqui e acabou. Agora eu quero perguntar para a professora Beth, né? Quero perguntar para a professora Beth. Perguntar não, eu quero propor uma fala sua no sentido. E você chegou, inclusive, a comentar isso. Pensando assim, espírito muito adiantado já está lá no nível da autorrealização. Você usou um exemplo muito legal quando você falou de Jesus na frente do soldado romano. Não teve medo, não se preocupou com outras coisas. Mas Jesus tinha vontade de fazer cocô? Olha, Me perdoa as pela linguagem, mas necessidades, você entendeu a sim, provocação? claro, isso, Estando encarnado, mesmo estando aqui no último, no topo da pirâmide, gente, me desculpa, tá, pela não, expressão, mas sim, claro, foi bem hiperbólica para a gente poder chegar no ponto nevrálgico. Mesmo quando a gente chega então, lá em cima, eu poderia dizer que mesmo quando a gente chega lá em cima, pelo menos estando encarnado, a gente ainda vai estar, de algum modo, ancorado nas outras? no caso aí do fazer cocô, né? As necessidades fisiológicas nascem conosco. E se nós não as satisfizermos, nós vamos morrer. Então, Jesus, ele vestiu um corpo de carne quando esteve aqui na Terra, ele precisava comer, beber, precisava dormir, senão o seu corpo físico sucumbia. Agora, no caso de segurança, você né, perguntou se uma pessoa que está no 5º nível, se ela ainda necessita segurança, se relacionamentos, estima. Então, ela vai adquirindo autossuficiência. Porque, assim, eu não sei se eu comentei com vocês alguma vez, mas eu já falei isso em tantos lugares, vocês me desculpem quem já ouviu, com certeza alguém já ouviu. Nós, ainda, quando nós não temos esse auto-amor, que é o 4º nível lá, o laranjinha escuro, quase vermelho, de estima e de autoestima, a gente tem o nosso, digamos, eu tenho um copinho de auto-amor, e ele precisa estar cheio, ou pelo amor que eu tenho por mim, mas se eu não tenho o suficiente, eu preciso que os outros me amem. Tem até a síndrome do berço, que comentei esses dias, na Segunda Guerra Mundial, por causa dos bombardeios sobre Londres, as crianças foram deslocadas para os arredores da cidade e ficaram em grandes abrigos, e eram cuidados por poucas pessoas. Elas tinham alimento, tinham cuidados higiênicos, mas morreram. E aí os cuidadores, os estudiosos perceberam que elas morreram por falta de afeto. É a síndrome do berço. Então, para eu sobreviver, se o meu copinho de auto-amor está vazio, porque lá no nível da segurança, eu não adquiri essa segurança de achar que o mundo, que eu mereço ser feliz, que o mundo pode me dar coisas boas, eu fico implorando que os outros me amem. Então, eu dou um presente, eu vou na festa mesmo sem ter vontade, porque imagina, né, o que os outros vão pensar. Agora, quem já chegou nesse último nível aí de autorrealização, ele tem o seu copinho de auto-amor lotado, mesmo que ninguém o ame, ele se ama. Mesmo que todo mundo acha, você está errado, mas ele sabe que ele escolheu o melhor caminho. Então, ele já não necessita tanto dessa estima do próximo, porque ele, vamos dizer assim, se basta, né? E isso também a gente pode levar para as necessidades sociais de relacionamentos, né? Que nem Jesus, os irmãos de Jesus não o compreendiam, e ele não se abalou, não é verdade? Ou então, no caso de segurança, Gandhi,
Para ele era suficiente aquela né, aquela roupa lá, assim, nem sei como é que chama, né, uma faixa em volta do corpo, um chinelo, e saiu pela Índia para Túnica. pregar a libertação. Oi? Túnica. Túnica, É. a libertação, né, não violenta da Índia em relação à dominação da Inglaterra. Então, ele não necessitava de uma casa, de um carro, né, e já nós, né, nós acho que eu preciso, Nessa eu mesma, ainda preciso. nessa mesma linha, Beth, aí eu falei do ir ao banheiro, né? Não vou repetir, porque senão o pessoal nunca mais volta aqui. Mas eu falei de Jesus precisando ir ao banheiro. Mas é que você acabou transitando ali quando eu comentei do primeiro. Mas vamos pensar no segundo degrau. A gente vai ver momentos em que Jesus tem lá uma prece no Monte das Oliveiras, acho que é no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso, que ele vai inspirar o Chico Buarque de Holanda a escrever uma bela poesia que vira música. Cálice, Pai, afasta de mim este cálice. Então vai ter um momento que ele vai expressar. E eu sei que isso é bastante polêmico, porque tem muita gente que acha que esse momento ele foi mais poético, mas de algum modo a gente vai perceber que Jesus falou, olha, se der para passar sem, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Né? Assim como ele procurou interação social, assim como ele buscou conviver, né, num âmbito de estima, sempre que ele não estava trabalhando na pregação, ele estava ali com os amigos em Betânia. Será que também não tem... a gente percebe o Jesus lá em cima, mas será que ele não foi bem humano também em todos esses outros 4 degraus? É isso que fica... Eu tô falando assim, fica transitando na minha mente, nem sei se faz sentido ou não, é uma provocação mesmo. Fredson, imagina, né? Ele tinha um corpo físico, doía tanto quanto o nosso. Não tinha como ele não imaginar a dor pela qual ele passaria. Então, mas assim, foi sublime dizendo assim, olha, eu não quero sofrer, sei que, né, vai ser terrível, mas Pai, seja feita primeiro a tua vontade, não a minha. E a gente não quer a vontade de Deus, né? A gente quer a nossa. Que às vezes dói, né? Eu penso assim, não tem como não pensar nesse corpo físico humano, né? Nesse corpo físico cheio de células, de neurônios, de nervos que doem. Dói. Mas, já que não teve pergunta, eu quero te fazer, eu esqueci, inclusive, gente, me perdoa, Beth, mas eu me propus, e inclusive já falei com os palestrantes que eu convidei, eu quero fazer uma pergunta de despedida para todos que aqui eu convidar para esse Evangelho no Ar. Né? É uma pergunta que é repleta de significado, vai servir, além de... Estou te pegando de surpresa, né? Não tem nada a ver com o tema, mas vai te oferecer a oportunidade de falar um pouco sobre o teu aprendizado e para nós talvez sirva, né, para crescer também. Então eu vou fazer uma pergunta de surpresa. Mas antes de fazer essa pergunta, olhando aqui, cadê você? Olhando aqui para a segurança, não é? Que é para o segundo nível, eu vou descer, já apontei para ele, todo mundo já viu, não é? Olhando para esse ponto, a gente percebe que a gente está bem sensibilizado por ele, principalmente no momento de pandemia, né? Principalmente no momento de pandemia. Qual é a pergunta secreta? Que não era para ser secreta, mas como o meu computador reiniciou antes de a gente começar os testes nos nossos 20 minutos anteriores, que é o que a gente faz, tá, gente? A gente começa sempre uns 15, 20 minutos antes para testar tudo. Infelizmente, meu computador reiniciou ali na hora que eu ia chamar a Beth. Então, a pergunta vai ser surpresa. O que você tem aprendido com a pandemia? Eu me mudei algumas coisinhas muito pequenas ainda. Então, comecei a valorizar, assim, as pequenas coisas do dia a dia, porque
sabe, a nossa vida é feita de pequenos cuidados. Os pequenos cuidados fazem toda a diferença. Pequenos cuidados que nós podemos ter uns para com os outros dentro do nosso lar, nas redes sociais para com os nossos amigos. Eu acho que, sim, no começo eu tinha muito medo, e o medo atrai toda essa psicosfera pesada. Aí eu comecei a fazer evangelho no lar todo dia, melhorei. Mas eu acho que não tem como a gente ficar assim sempre com um bom humor, né, estável lá em cima. Tem dia que a gente se sente mais assustado, mais deprimido, mas a gente precisa buscar esse equilíbrio mental, a nossa saúde mental. E eu acho assim, depois que eu sair dessa, eu pretendo ter mais tempo para os meus amigos, ter mais tempo para as pequenas coisas do dia a dia, as coisas simples, tomar um café, né? Tomar um café aí gostoso, né? Sabe, antes da pandemia, a gente vivia numa correria, a gente acabava caindo no automático, fazia as coisas sem pensar, e não valorizava. E a conversa era tipo assim: você já pagou a conta? Ó, não esquece de levar o lixo quando você descer, hein? Ó, que hora você vai chegar hoje? Ó, quando for 7h30, eu tô saindo. Agora não, agora a nossa conversa mudou. Como é que você está se sentindo? Você dormiu bem? Está melhor? Então, eu acho assim, a gente está aprofundando a nossa lente na nossa sensibilidade e buscando ser empático em relação, porque nessa pandemia, cada um de nós tem a sua fragilidade, cada um reage de uma forma diferente. É um medo, né? Cada um tem um medo diferente, tamanhos de medo diferente. Um dia eu estou com mais medo, outro dia eu estou com menos medo. E ser empático com a forma como o outro está reagindo frente a essa situação, porque a gente pode dizer assim: ah, você está exagerando, não é para tanto, né? A gente não se põe no lugar do outro. É isso aí, Beth. Obrigado, né? Eu que agradeço, tô vindo para cá. desculpa. Tô vindo para cá por causa do microfone, é eu e o microfone agora. Obrigado, né? O pessoal gostou, tem bastante gente aqui comentando. Nos meus compartilhamentos também, a Priscila assistiu, ótima palestra, Beth, obrigada pelos esclarecimentos, está dizendo a Priscila, sua parceira lá da USE, né? Outras pessoas também, mas o nosso tempo está se esgotando, então vamos dar tchau, né? A gente precisa dar tchau, é hora de dar tchau, e eu vou fazer como a gente tem habitualmente feito, não tem diferença nos demais dias. Vou colocar uma musiquinha aqui para a gente ouvir, do CD Senhor das Estrelas, do Tim Vanessa, Luzes da Luz. Vou colocar essa musiquinha para a gente poder ouvir. O Júnior está dizendo, Manuel Genuíno da Silva Júnior, que chegou porque o grupo do Recanto está fazendo toda terça-feira um evangelho com as vibrações para mentalizar os tratamentos espirituais do Recanto, e eles estavam ocupados com isso. Ele chegou agora há pouco, está dizendo que vai assistir. Volta lá, Manuel, vale muito a pena. Quem chegou depois, junto com o Manuel também, volta lá, que a palestra foi muito interessante. E vamos ouvir uma musiquinha, tá bom? Para a gente poder dar tchau. Quer dizer mais alguma coisa, Beth, antes de eu dar o play aqui? Agradeço a paciência de vocês, a atenção e o carinho, e o convite também. Tem algumas pessoas aqui, Beth, depois você olha nos comentários, mas tem algumas pessoas aqui que eu imagino, ó, por exemplo, a Sheila Sinelli, não sei se é a primeira vez, eu nunca vi comentário dela. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Deve ser amiga minha amigona, não é? Amigona do GD. Ó, vou voltar aqui, ó. Quem também mais comentou foi a moça que te acolheu lá em São Caetano para fazer a palestra. Divina. Ela que o tema foi assim, sugestão dela, da Luz Divina. Quem mais aqui? Créditos são dela. Tem mais gente aqui com a gente que eu não tinha visto outras vezes, que deve ser amiga sua também. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Beijos a todos. E tem outras pessoas aqui no meu compartilhamento também, tá bom? Vamos pôr a musiquinha, vamos nos despedir com música, que seja a nossa prece. Ótima terça para vocês.
Ótima quarta-feira, até a gente se encontrar amanhã à noite e fiquem com Deus. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas, a serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas, a serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz.